Bom dia, povo de Deus, paz, unidade, que alegria iniciarmos mais um programa, O Amor Vence Tudo, aqui da Casa Mãe da Obra, Deus Proverá, em São José do Rio Pardo. Sexta-feira, não é? Depois de uma semana com um feriado, embora neste clima de quarentena, às vezes parece que os dias se repetem, não é mesmo? Mas não para você que construiu uma rotina, está cuidando aí do seu coração, mas também da sua mente, para que de forma sadia possa viver bem este tempo de desafio. Nós continuamos com o nosso programa, na semana passada a primeira parte, nesta conclusão, com o tema Como Lidar com o Medo. Aprendemos tanta coisa semana passada, não é verdade? E eu quero acolher você que está acompanhando o programa, você que está aí conosco, e já dar aquele toque especial, compartilhe a esperança, compartilhe esse vídeo, você pode ajudar muitas pessoas com este conteúdo tão importante, tá bom? Nosso pessoal está chegando, está vindo, alguns esquecem, alguns já estão aí nos afazeres. Eu sei que este horário, muita gente já está no trabalho, mas nós estamos juntos aqui no programa O Amor Vence Tudo, através da fanpage da comunidade Deus Proverá. Que bom, não é? Como está seu dia? Como você está? Como você passou essa semana? Tanta coisa nós aprendemos na semana passada e agora nós também queremos partilhar. Maria de Lourdes, bom dia, paz e unidade. A Grazi, Grazi, que saudade, Deus te abençoe, santo dia. Cecília, Arro, Rosana, Deus te abençoe, paz e unidade. Mariana, Letícia, a Suzy, a Marina, um lindo dia para vocês, que bom estarmos juntos, que bom, vai chegando, Suzete, paz e unidade, bom dia, Vanessa, Marcelo, Flávia, muita saudade de vocês, paz e unidade, Mayra, bom dia, Sônia, Milene, quanta gente querida, Suzy, a Débora, Cissa, Rogério, todo esse povo querido aí. Vamos compartilhando a esperança, compartilhando esse vídeo, esse programa, quanta coisa bacana eu tenho recebido como feedback deste programa, que tem sido sim uma ajuda, embora tão pequenina, não é? Mas significativa para nós lidarmos com os nossos sentimentos neste tempo de quarentena. Não é verdade? Deus abençoe, Daniela, Lígia, Deus te abençoe, Ana Tereza. Que bom, povo de Deus. Renata Martins, que delícia de manhã com vocês. Paz e unidade, Renata, realmente que manhã prazerosa, realmente deliciosa, nós estarmos na presença de pessoas que são luz, que são significativas, e é isso que você é. Deus nos criou realmente para alimentarmos não só a nossa esperança, mas também a esperança dos outros, né? Deus nos criou para sermos portadores da esperança, não da tragédia, né? O irmão tem falado tanto disso, dessa mania. Gente, é uma mania, já virou um vício. Tem pessoas que são viciadas em falar mal, em falar de coisa ruim, em ver coisa ruim, não consegue ver brilho em nada, oportunidade em nada. Não é verdade? Eu sei que vocês não são assim, viu? Maiara, bom dia. Elaine, bom dia. Paz e unidade. Bom, meu povo, já estão entrando aí? Vamos fazer uma oração junto aqui. Estou pertinho da Virgem Maria, ainda com as rosas de Santa Rita da outra semana, hein? Nem são as rosas de ontem. Da outra semana, Santa Rita é Santa Rita, gente. E ela também nos acompanha nesta manhã. E que bom, já somos aí quase 100 pessoas ao vivo. E olha que você ainda nem compartilhou o vídeo e já está chegando a tantos corações. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que nesta manhã Ele visite o nosso coração. Ele visite o nosso interior, Ele visite os nossos sentimentos, nossas angústias, nossos medos, nossas preocupações. Que o Espírito Santo venha trazer conforto, consolo à nossa alma. Que Ele venha nos dar todo o discernimento
para todas as decisões que nós precisamos tomar nesta manhã. E pedimos de todo o nosso coração: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, descei sobre nós. Espírito Santo, descei sobre nós. Espírito Santo, descei sobre nós. Bom dia, Elisângela, minha bênção, muita saudade de você e de todo o povo de Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, povo querido. Cecília, Mariângela, minha querida, bom dia, Deus abençoe. Pois bem, vamos recapitular um pouquinho, tornar fresquinho na nossa memória, um pouquinho daquilo que nós conversamos na última semana? Vamos? Pois bem, nosso programa nosso programa tem o tema desta semana. E de semana passada, como lidar com o medo. E nós temos realmente vivido em meio a uma situação de pânico. Talvez você que está acompanhando o programa não tenha percebido. Nós, obviamente, agora não estamos tendo muito, obviamente, contato físico. Então, nem sempre conseguimos olhar os olhos das pessoas, ver os olhos, sentir como elas estão, ouvir a voz. Temos usado mais de mensagem, e às vezes isso maqueia um pouquinho. No Facebook todo mundo é feliz, você sabe que o irmão cansa de dizer isso, todo mundo é perfeito, todas as famílias são perfeitas, ninguém tem problema. E às vezes das outras mensagens nem sempre nós conseguimos perceber. Mas eu tenho, já disse a vocês também, percebido uma onda de medo e até mesmo de pavor e de pânico, números de mortes. Essa semana, por 2 vezes, eu vendo notícias, eu acompanho as notícias, mas não vivo delas. Elas não são o centro do meu dia, tá bom? Mas eu acompanho sim, precisamos acompanhar, mas com grande discernimento do que estamos vendo. Até mesmo porque existem sim programas e mídias que, olha gente, parece que são especializadas em manipular. Mas como eles estão mostrando imagens de covas de cemitério. Não sei se você percebeu isso. Mas assim, 2 vezes as notícias, carro-chefe do jornal era coveiros abrindo covas de cemitério. Olha gente, nós já sabemos que a situação é delicada. Sabemos que temos que nos prevenir. Sabemos que quem tem que ficar em casa é importante que fique. E quem precisa trabalhar tem que se prevenir, tem que pensar no outro, tem que pensar nos seus idosos, no grupo de risco e também naqueles que não são grupo de risco, que também tem pessoas assim morrendo. Mas precisa estampar em rede nacional essas imagens, não é? Isso realmente é preocupante. Então isso gera uma onda de medo, de insegurança. Então nós começamos o nosso programa na semana passada falando um pouquinho sobre o medo, sobre isso. E o irmão dizia para vocês: opa, medo não é um problema, medo é uma emoção. E nós conversávamos que medo é uma das emoções primárias. Sim, se recorda? Como raiva, como alegria, como tristeza. Se recordou disso? Nascemos com as emoções. Estas são chamadas de emoções primárias. E depois ainda estudamos um pouquinho sobre as emoções secundárias, que são aquelas que às vezes, eu lembro que eu até dei exemplo para vocês, daqueles 2 filhos, dos pais comparando, porque às vezes ele é o mais bravo, tem mais raiva, não ira, mais raiva, e aí a mãe reprime mais, e ele com vergonha dos sentimentos vai desenvolver aquelas que chamamos de emoções secundárias, dentre elas até a vergonha. Eu também disse para vocês que nós iríamos estudar 4 emoções primárias, mas que outros estudiosos falam de 27, Aristóteles fala de 6, e assim vai indo. Se recordam disso? Aliás, até Darwin vai falar disso, E Aristóteles fala de 14, Darwin que fala de 6. E eu disse para vocês que
quando nós reprimimos estas emoções, quando nós tornamos aquilo que é natural em algo errado, pecaminoso, não iluminamos pela luz da fé, não olhamos com prudência, não trabalhamos isso em nós, o que acontece? Fica pior. Eu contei para vocês da síndrome da panela de pressão. Olha aqui agora para esse slide, que é justamente isso, né? Vai ficar pior toda vez, olha aqui, já está aqui para nós, né? Toda vez que nós procuramos evitar ou negar aquilo que estamos sentindo, acabamos por ficar pior. Então, isso que você está vendo aqui é extremamente delicado. É a panela de pressão, então, está com raiva, mas não trabalha esta raiva. Ela vai evoluir para uma ira. A ira já é um pecado capital. Lembra do irmão ensinando? Capital, do latim, caput, que significa cabeça. O pecado capital ele é uma cabeça que vai dar origem a outros pecados. O restante do corpo, né? Ele não é uma mula sem cabeça ou uma cabeça sem corpo, não. Ele vai dar origem a outros pecados e outras situações. Bom dia, Pedro. Bom dia, Adriane, Joyce, Gabi, José Henrique, Adriane. Bom dia. Paz e unidade. Então, nós trabalhamos isso e aprendemos que não podemos negar, esconder, abafar as nossas emoções primárias, mas precisamos trabalhar as nossas emoções. E aí o irmão disse assim para vocês, bom, mas o que é emoção? Você sabe? O que você acha? Coloca aí para mim nos comentários. Eu quero ver vocês fazendo um teste aqui, uma prova oral já nesta manhã. O que é emoção? O que você acha? Sem medo de errar, hein? Coloca rapidinho nos comentários pro irmão. Bom dia, Doca. Saudade de você. Bom dia, Michele. Que alegria dar esse bom dia para vocês. Que alegria começar o junto um dia falando que medo não tem problema ter medo. Equipe, eu bati a mão aqui no microfone. Verifica se está tudo em ordem aí no áudio. E aí, pessoal, coloca aí para mim. O que você acha que é emoção? Com as suas palavras, não tenha receio. Vamos lá, eu gosto de participação. Por isso que o programa é ao vivo, aqui já juntinho com você em tempo real. Eu quero ver o que vocês pensam sobre isso. Vamos lá. Bom dia, Aline Maldonado. Muito medo. Lígia, um dos meus sentimentos. O Zé e a Dani colocaram que são sentimentos. A Maria Ângela colocou que é sensação. A Adri colocou que é um sentimento. O que vocês acham? O que vocês acham que é uma emoção? O que vocês acham? A Aline colocou sentimento. Michele, sentir medo. Alegria ao mesmo tempo. Adriana, sentimentos. Bom dia, Celina. Deus te abençoe. A Gabi, sentimentos. A Doca também, sentimentos. A Viviane está dizendo que emoção é o sentimento momentâneo. E aí, o que você pensa que seria uma emoção? Bom, vamos lá. Emoção não é sentimento. Ai, irmão. Talvez você considera que a emoção é um sentimento porque você sente a emoção, tudo bem? Mas ela não é sentimento. Sentimento é sentimento, emoção é emoção. Sabe por quê? Todas as emoções vão dar origem a um sentimento, mas nem todo sentimento vai dar origem a uma emoção. Na verdade, nós precisaríamos aqui até... Gente, a Gabriela lá de São Paulo colocou assim, um vulcão de sentimentos. Forte isso, hein, Gabriela? Forte. Sim, a emoção ela vai dar origem a sentimento, tá? Então, um sentimento pode ser, sim, uma emoção. Parece confuso, mas eu quero que você entenda. Que não dá para o irmão explicar aqui hoje. Sentimento é sentimento. Emoção é emoção. Emoção pode dar origem a sentimento, mas sentimento não pode dar origem à emoção. Guarda isso e é suficiente para nós hoje. Depois, em outro programa, o irmão explica o que é sentimento, tá? Porque a emoção, ela não pode ser considerada pecado. Como eu disse para vocês, pecado é aquilo que eu faço livre e
inconsciente. Lembra eu explicando semana passada? E, gente, emoção não é livre. Ela é uma resposta. Então, vamos lá. Que resposta é essa? Primeiro, coloca aqui para nós o que é emoção. Emoção, para você já guardar aí, é uma variação. Consiste numa variação psíquica e física desencadeada por um estímulo. Então já está aí para você, ó, o que é emoção. Emoção é uma variação psíquica aqui, ó, na minha cabeça, no meu emocional, no meu psíquico, no meu cérebro e também no meu físico, tá? Desencadeada, ou seja, estimulada por estímulos. E o que seria isso? De onde vem isso? Como assim? Não é? Bom, na verdade, nós temos aqui no nosso cérebro um lugarzinho chamado sistema límbico. É que nós temos o costume, nós temos o jeitinho romanceado de dizer que muitas vezes as nossas emoções estão no coração, os nossos sentimentos estão no coração, mas não estão, gente. É no cérebro. A emoção, ela tem até lugar no cérebro que ela é produzida, viu? Produzida, isso mesmo. Então é assim, nós, nesse lugarzinho no cérebro aqui, chamado sistema límbico, ele recebe os estímulos dos nossos sentidos. O que é isso? Ó, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu falei, o que eu toquei, vai enviar informações para o nosso sistema límbico. Esse sistema límbico que recebe os estímulos dos nossos sentidos, por sua vez, vai enviar estas informações para o tálamo e para o hipotálamo, que vai responder, tudo no cérebro, que vai responder a isso através do sistema nervoso. Pronto, nasceu uma emoção. Eu estou contando isso para você entender que é algo cerebral. Não é algo que eu sinto aqui, eu quero sentir agora, eu não quero sentir. Não, gente, é como, imagina você com um efeito dominó. É automático. Quando eu vejo algo, quando eu escuto algo, aquilo lá rapidinho já caiu lá no sistema límbico, que recebeu dos sentidos aqui, e já mandou para o tálamo, hipotálamo, já mandou para o sistema nervoso, nasceu uma emoção. E se for raiva, já está aí a patada. Se for alegria, a gargalhada. Se for medo, já gerou um estado de alerta. Percebe? Se o medo é uma emoção, logo ele vai ser alimentado pelos meus sentidos. E isso, vocês estão aí respondendo o irmão. Compreenderam isso? Lembra? Sentimento é sentimento, emoção é emoção, toda emoção dá origem a um sentimento, nem todos os sentimentos dão origem a uma emoção. A emoção é formada no nosso cérebro, elaborada no nosso cérebro, em um lugarzinho chamado sistema límbico, que recebe as informações dos sentidos. Por sua vez, envia isso para o tálamo e para o hipotálamo, que vai responder através do sistema nervoso, que vai dar origem, vai nascer uma estrela? Não, uma emoção, tá? Você vai ter raiva, você vai ter medo. Alguns estudiosos vão até dizer que uma das emoções, você não vai acreditar, que o nojo, mas tem estudos, né? Que o nojo é uma das emoções. Você acredita? Por isso que às vezes é automático quando você sente um cheiro, você ficar com ânsia e ter nojo. Não é que você é fresco. Não é que você é fresco. Olha, aproxima aqui. Vou te contar um segredo. Tem gente nojenta. Mas nem sempre. Às vezes é só a emoção. Pode voltar aqui. Foi só para dizer assim, um jeitinho que tem gente nojenta. Mas às vezes não. Não é frescura, não é gente entojada. Não. É sentimento mesmo que nasce de uma emoção. Sentiu o cheiro, viu a cena, provoca nojo. Alguns vão dizer que nojo é emoção. Tá bom? Vocês estão partilhando aí, estão interagindo com o irmão. Pois bem, então vocês têm aí esta noção de onde vem a nossa emoção e de onde vem o medo. Irmão, o medo vem do coração? Não.
Irmão, o medo vem da minha loucura? Não. O medo vem dos nossos sentidos, que uma vez alimentados, vão alimentar o cérebro com matéria-prima para produzir a emoção do medo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, penso que encerrando o nosso programa, sobre quando eu não vejo nada e mesmo assim consigo alimentar as minhas emoções. Como isso pode acontecer? Não deixa o irmão esquecer de contar isso para vocês, que vai nos ajudar, tá bom? Pois bem, agora, você acredita, acha ou não que Jesus teve medo? Ele era Deus, não é? Você acha que ele teve tristeza? Agora vem a parte mais delicada. E raiva? Jesus teve raiva? O que você acha disso? Pega agora a sua Bíblia, se for possível. Pega aqui nessas duas passagens que estão ao nosso lado, que são muito importantes para nós. Uma delas está em Marcos. Eu quero dessa contar para vocês. E a outra está em Mateus, tá bom? A de Marcos, eu estou aqui até com o coração em homenagem ao movimento Elas. Aqui que elas... Aqui, tá vendo as meninas do Elas aí? Ó, vocês que me deram para marcar minha Bíblia. Olha, em Marcos, capítulo 3, vocês têm aí a citação no versículo 5, diz assim, olha. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem, estende tua mão. Essa é uma passagem muito polêmica. Jesus está num dia de sábado. Para os judeus, no dia de sábado, não se fazia nada, nem o bem. Jesus pergunta para eles, mas hoje não pode ser feito nem o bem? Essa pessoa está enferma, está com a mão seca, não pode ser feito bem? Não pode? Como assim? E aí Jesus pede para esse homem vir ao meio e cura a mão dele. Mas antes, a palavra diz, na minha tradução, diz contristado. É o mesmo que triste. Jesus fica triste diante da dureza do coração daquelas pessoas. Jesus fica triste. Ele vê aquela situação. Vendo, ele manda informações para o sistema límbico, que vai fazer aquela sequência que o irmão disse, dando origem a uma emoção de tristeza. Olha, se você vê uma cena, como eu dizia no começo do programa, de covas sendo abertas, e não te dá uma tristeza, não te dá um medo, peraí, tem alguma coisa preocupante, concorda? Se você vê alguém passando fome, você passa com o carro e aquilo está normal para você, opa, tem alguma coisa errada. Se você consegue ficar em casa bonitinho, com a tua geladeira cheia, com a tua despensa cheia, e não pensa em quem... Peraí, tem alguma coisa. Então, quando nossos sentidos constatam uma situação e nós não respondemos com as emoções, devemos só tomar cuidado para não estarmos ficando insensíveis, frios, com o coração por vezes até endurecido, como aquele povo lá no Evangelho. A outra passagem que vocês têm aqui, essa segunda, ela vai dizer assim, olha, que é em Mateus, né? Que é quando Jesus está prestes a ser preso, condenado à morte e crucificado. Então ele vai rezar. É aquele momento que há poucos dias nós vivíamos, na véspera da sexta-feira da paixão, quando Jesus sente angústia. E a angústia está muito ligada ao medo. Na minha Bíblia, eu estou usando a Bíblia Católica do Jovem, né? Na minha Bíblia, o título dessa passagem é Suprema Angústia. Olha, gente, coisa mais pesada, né? Mais forte. Suprema Angústia. Você já teve uma suprema angústia? Você já passou por uma angústia insuportável? Talvez, gente, não passamos. Passamos por grandes momentos de angústia, mas uma suprema angústia, a ponto de Jesus suar sangue, chorar, né? E existem estudos que quando o ser humano suar, né? Quando o ser humano está muito numa situação de extrema angústia, isso pode acontecer. Sim, nós temos pequenas gotículas de sangue no próprio suor. Existem estudos, dá uma pesquisadinha depois. Então aquilo de Jesus não foi nada mágico, foi extremamente humano. Na humanidade dele, ele sentiu
Medo, angústia, pavor, pânico. Então não tem nada de errado você sentir medo antes de uma cirurgia. Você sentir medo diante de uma enfermidade. Você sentir medo diante deste quadro social, desse cenário social que nós estamos enfrentando. Isso não é falta de fé. Isso não é fraqueza. Isto é humanidade. Opa! Anotou isso? Guardou isso aí? Uma mãe que sabe do risco que o filho corre. Um pai que está prestes a perder o trabalho, que não sabe se vai conseguir trazer o sustento. Uma mãe que não sabe se vai conseguir trazer o sustento e tem medo. Aí alguém que não se aprofunda, que não se conhece, que não conhece a palavra, que não conhece ou busca conhecer um pouquinho do ser humano, fala aquelas borrachas. Ou é falta de fé. Uma pessoa que reza tanto e tem medo. Opa! Quem te disse isso está errado. Quem reza muito também tem medo. Eu tenho medo. Tenho medo, vocês sabem do monte de medo que eu tenho. E isso não é falta de fé. Isso não é falta de fé. É nossa humanidade. Claro, tudo que é os extremos, lembra que nós aprendemos semana passada? A virtude do justo meio. Tudo que é extremo vira vício, vira doença, vira pecado. Então, medo no extremo, aí pode inclusive refletir uma falta de fé e de confiança em Deus, que é o nosso Pai e que está conosco. Então aqui não é esse o caso, tá bom? Então você não é uma pessoa fraca, sem fé, porque você tem medo. Você é um ser humano e é por isso que você tem a emoção do medo, que uma vez alimentada, estimulada pelos sentidos, pode sim, inclusive, se tornar uma doença. Agora, gente, as emoções, você poderia perguntar assim, irmão, por que Deus criou as emoções? Por que Deus pôs as emoções em nós? Para que Deus pôs o medo, irmão? Para que Deus colocaria a tristeza? Você sabe, eu vou te dizer, uma emoção, inclusive o medo, pode salvar a nossa vida. É verdade. Oxalá que nós tenhamos medo do inferno, por exemplo. Se você tiver medo do inferno, você vai tomar cuidado com as atitudes que você tem e não vai fazer inferno na vida dos outros. Não é medo de pavor, vou rezar por causa do inferno, vou fazer... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de um temor, de um santo temor. Entende? Eu contei para vocês semana passada que eu fui uma criança muito arteira porque eu não tinha medo. E já contei. Várias vezes eu corri risco de vida. E o pai e a mãe que sabem do filho de uma criança que é mais corajosa, ele sempre está de olho. Está subindo em alguma coisa, está pondo a mão num bicho. Isso é sério. Não é? A tristeza. Jesus aqui, ele sente tristeza por sentir amor por aquele homem que estava com a mão seca. Você entende? Tem que gerar em nós uma tristeza, não que nos torna apáticos, amorfos, né? Amorfos. Não é essa. Não, mas é uma tristeza que gera em nós atitudes. Quando você olha para esse mundão e fala, meu Deus, que tristeza, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Então, as emoções não são negativas, tá bom? Não são negativas. A Renata está dizendo, né? Tenho medo de barata. Renata, eu conheço um monte de homão que tem medo de barata, viu? O Nelson está aqui, o Nelson também tem medo de barata. Tá confirmando aqui, tem medo de barata. Tô brincando, mas tem medo de barata. As baratonas que voam. Você imagina ser um quarto fechado de noite, tudo escuro. E quando você escuta só ela voando, ela tem que pousar em algum lugar. Olha, até eu fico com medo aí nessa hora. Barata não é o meu medo, não é a minha fobia, né? Mas vocês sabem qual é, não precisa colocar aí nos comentários os meus medos. Coloca o teu, não precisa colocar os meus. Cada um cuidando dos seus medos, né? Bom, inclusive, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que o ser humano atribuía a Deus emoções humanas. Aqui não é o momento, mas eu queria só que você entendesse. Jesus vai ter emoções? Sim. Por quê? Porque ele como Deus, sendo Deus, ele, através do mistério da encarnação, ele se torna homem. Por isso que ele tem emoção. Deus não. Não quero tirar a fé de ninguém, mas Deus não. Tem até um nome para isso, né? Antropopatia. Antropopatia é
a mania, o costume, o jeito do ser humano atribuir a Deus Pai emoções humanas. E Deus teve tristeza, e Deus teve medo. Não, Deus não tem isso. Isso é a emoção humana. Jesus Cristo teve. Você vai ver nos Salmos, você vai ver Deus com raiva, vai lá e destruiu não sei o quê. Isso é uma linguagem humana. Deus não tem emoção. Tá? Sentimento. Deus nos ama porque Ele é amor. Por isso que Ele não pode, mesmo que você seja a pior pessoa do mundo, Deus continua te amando porque Ele não pode negar Ele mesmo, porque Ele é amor. Ele nos sente amor. Olha que coisa forte, né? Bonita, inteligente. Deus é amor. Tá? Ágape. Ele não sente amor. É essa a grande diferença. Por isso que Ele não é como nós, que ama hoje, não ama amanhã, ama muito, depois não ama, ama agora, casa, quer para feliz para sempre, feliz para sempre. Há 2 anos, 10 anos, 5 anos, 3 meses, não ama mais, aparece outra aí, né? Aparece aí as perversas, os perversos, para não falar outro nome aqui que eu tenho vontade, e aí já não ama mais, já ama outro, já ama outro, já ama outro, hoje ama o filho, depois não ama mais, hoje ama a comunidade, depois não ama mais, cada uma, né? Tomara que você não seja assim, né? É muito triste, não é verdade? Então Deus não nega a si mesmo. A Mariângela está dizendo assim: então podemos dizer que medo nos ajuda na prevenção de cometermos o erro? Podemos sim, tá? O medo, ele gera no ser humano um estado de atenção, um estado de alerta. Quem é de São José do Rio Pardo, me veio agora um exemplo que pode nos ajudar. Você que é de São José do Rio Pardo, você conhece bem 2 estradas. Uma que nos leva para Tapiratiba, Caconde, sim, e uma vicinal que nos leva para Mococa, aqui saindo pelo Vale Redentor. Diz para mim, qual das 2 estradas mais nós temos acidentes? Qual das 2? A que nos leva para Tapiratiba, Caconde, ou a vicinal que nos leva para Mococa? Acidentes assim, ó, trágicos, com perdas e mortes. Respondo já para você. Nós temos mais acidentes e muitas mortes na estrada de São José para Tapiratiba. A vicinal de Mococa, sim, tem acidentes, mas não tão trágicos, graças a Deus. Por quê? Se a estrada para Tapiratiba e Caconde é mais plana e a de Mococa tem mais curva. Porque a de Mococa exige de nós mais atenção, justamente por causa das curvas. Ficamos mais atentos. A outra, que tem um grande trecho plano, a pessoa está ali, ó, se bobear até usando o celular. Você entende? Numa situação de alerta, nós prestamos mais atenção. Então o medo pode sim nos ajudar. A Mariângela aí contribuiu muito bem. Medo é um freio. Sim, medo é um freio. Muitos santos, inclusive São Padre Pio de Peltreutina, vão dizer assim, que eles tinham até medo de ferir o coração de Jesus com o pecado. Quando a gente perde o medo de pecar, que medo é esse? O medo de ferir, o medo de trair, o medo de decepcionar. Aí o pecado, gente, vai virar feijão com arroz, para quem gosta. É todo dia, não está nem aí, é vida dupla, é mentira em cima de mentira. Então isso é muito sério. Eu penso que vocês entenderam bem, não é? E todo mundo aqui. A Neide Calvente está dizendo assim: o medo que nos paralisa é o medo sem controle das emoções? Sim. O medo, quando nos paralisa, ele já está no excesso. Tá? O medo ele pode nos ajudar a prevenir ações, não a nos paralisar. Então, quando o medo nos paralisa, nos trava, aí nós temos que dar uma olhadinha para isso. Por mais que seja uma situação ruim, nós precisamos continuar a ter controle sobre nós mesmos. Tá bom? Bom, agora que nós entendemos o que é medo e o que ele faz, eu disse para vocês, um pouquinho antes, que o medo precisa ser alimentado pelos estímulos que normalmente, obviamente, vêm pelos sentidos, né? Seja o que eu estou vendo, seja o que eu estou ouvindo, seja o que eu estou tocando, até o que eu estou falando.
Mas muitas pessoas, às vezes, não está acontecendo nada e ela está em pânico, e ela está com medo. Em alguns casos, quando isso já não se tornou, uma fobia, uma doença, em alguns casos, esse medo tem a sua origem em feridas emocionais. Ai. E é assim que nós queremos caminhar para a conclusão deste tema fantástico que nós estamos estudando há 2 semanas. Feridas emocionais. O que você acha que seja as feridas emocionais? O Gabriel está perguntando assim: o medo pode se tornar um pecado? Pode. Quando ele se torna uma desconfiança do amor de Deus. Entendeu? Quando nós passamos a não crer mais em Deus a ponto de tentá-lo. Deixa eu te explicar. O que é tentar a Deus? Vamos supor que eu, Rodrigo, tive um filho e esse filho morreu. Um filho boníssimo, abençoado, maravilhoso, filho presente. Sabe aquele troféu do pai para a mãe? Tem pai e mãe que passa até a idolatrar. E aí esse filho morre. E aí eu rezo assim, olha: Deus, onde você está? Você não existe. Se você for Deus mesmo, traz meu filho de volta. Isso é tentar a Deus. Tentar a Deus. Né? Por isso que é muito perigosa essa linha aí da teologia da prosperidade, né? Que no fundo é a teologia da retribuição. Se Deus fizer isso, eu acredito em Deus. Se Deus me der isso, Ele é Deus. Isso é tentar a Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Eu estou vendo que vocês estão aí partilhando, né? Estão conversando. Só precisamos tomar cuidado, né? Precisamos confiar em Deus, mesmo com o nosso medo humano, mas confiar que Ele vai nos sustentar. Quer um exemplo para ajudar um pouquinho? Imagina que você é uma criança pequena, está numa mesa, e Deus é aquele pai que está em pé, e Ele abre os braços e fala assim, ó, pula. Olha, eu teria medo de pular, mas pela fé, porque eu acredito naquele pai que está ali, eu pularia. Ter medo de pular não é um problema. Agora, dizer assim, se você for Deus, me pega aqui na mesa, e eu nem preciso pular. É como acreditar na providência de Deus e não fazer nada. Ah, Deus provê, Deus proverá, e eu aqui na folga ficará. E o Rodrigo aqui na folga ficará. Olha, que isso? Deus provê, Deus proverá. E minha irmãzinha na folga ficará. Olha. Não. Deus provê, Deus proverá. E eu com as mãos na obra. Entendeu? Eu farei a minha parte, né? Eu irei contribuir com a misericórdia e com a ação de Deus. A Mariana Moraes está dizendo assim: feridas emocionais é quando você sofreu alguma decepção na vida, alguma experiência dolorosa. A Mariana está correta, sim. Feridas emocionais são memórias, né, que nos fazem recordar com emoções, sentimentos que no passado nos traumatizaram, nos marcaram, nos feriram. Olha, deixa eu contar para vocês uma coisa. Existe algo chamado memória RAM. Vocês já escutaram eu falando sobre isso. É um termo muito utilizado agora por Augusto Cury e por inúmeros outros estudiosos. Está em alta. Que significa RAM, R-A-M. Registro automático da memória. O que significa isso? Tudo que nos causa muita alegria, ou tudo que nos causa muita tristeza, ou medo, ou raiva, percebe? As emoções primárias, isso será automaticamente registrado no nosso cérebro. Talvez não no consciente, normalmente no inconsciente. Uma vez registrado lá, nós, quando no futuro, no momento presente, às vezes isso passou-se muitos anos,
quando algo chamado de gatilho nos faz recordar ou passar por algo semelhante, aquelas emoções, aqueles sentimentos, eles retornam com força total. É por isso que muita gente tem medo de escuro e não sabe nem porquê. E às vezes foi algo na infância. Às vezes até algo na gestação. Durante a gravidez da sua mãe. Ferida emocional é quando as memórias fazem disparar as mesmas emoções ou emoções equivalentes às que experimentamos no momento dos acontecimentos negativos. E isso tudo graças a um gatilho. Quer mais um exemplo? Às vezes você conviveu com uma mãe que gritava muito. Hoje as mães também gritam, mas até menos. Eu acho que no passado os pais ainda eram mais rígidos, né? Hoje é um bando de pai, mãe pamonha aí, o filho, nossa senhora. Eu vejo umas mães aí que o filho pinta e borda, nossa, é um negócio na gente, né? E os pais, assim, nossa, era uma coisa também exagerada. Ainda não encontramos o meio termo, né? Lá atrás era muito, hoje é pouco. Precisamos encontrar o meio termo. E às vezes a tua mãe gritava muito, teu pai gritava muito, eram muito bravos. Hoje, quando você escuta um grito, você trava. Percebe? Quando você escuta um grito, você trava. Então isso é, obviamente, você resgata uma emoção, você resgata um sentimento de algo que você viveu lá e que trava você hoje. Um gatilho externo, como outra pessoa gritando hoje, te faz recordar e até sentir a emoção do que você viveu lá atrás com a sua mãe gritando. O que esse gatilho pode fazer, né? Quando nós voltamos a estes sentimentos, o que nós podemos experimentar novamente? Primeiro, nós perdemos o controle. Por que você perde o controle? Porque você está diante de uma situação nova, mas com uma emoção velha. Então isso te deixa assim, ó. Você perde. E aí, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? E em seguida, o que nós fazemos? Tempestade em copo d'água. Para quem está de fora, a pessoa ela deu um grito. Aí você surta. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu só gritei. É grave, mas olha como você está reagindo. Que na verdade, você está reagindo por todos os gritos que você ouvia na infância. Não só pelo grito daquela pessoa. Aquela pessoa, o grito dela foi a gota d'água de todos os gritos que você ouviu na infância. Por isso que você vai fazer uma tempestade num copo d'água. Mas a pessoa que está fora, ela não está dentro do seu copo que está cheio. É muito delicado. Reagimos automaticamente. Pá, pum. Medo, pânico, raiva, aí já vai dando origem ao pecado, né? Ira, irado, avareza, se fecha, retrai, egoísmo, né? Egoísmo. Então nós vamos desenvolvendo uma série de pecados, sentimentos, atitudes automáticas. Depois, obviamente, fazemos um estrago. Gente, olha como é importante nós aprendermos sobre isso, nós estudarmos sobre isso, nós falarmos sobre isso. Um estrago, tá? Às vezes por causa de uma palavra. Posso te fazer uma pergunta? Você costuma surtar muito e às vezes por poucas coisas? Dá uma olhadinha. Se tudo isso daí não é só um gatilho da panela de pressão que você vem guardando, que você vem alimentando. Bom, você pode perguntar, irmão, e agora? O que fazer com tudo isso? O que eu faço? Primeiro, eu vou te ajudar. Claro, vou te ajudar. Primeiro, nós temos que ficar atentos e percebermos um determinado gatilho que pode desencadear uma emoção, uma memória negativa que feriu. Se você sabe que aquela pessoa é explosiva e que ela grita e que você não lida bem com grito, diálogo sincero e franco. Grito me machuca, não faz bem, eu não fico bem, não sei lidar com isso, então, por favor, não grita comigo.
Irmão, e se a pessoa for histérica, surtada, desequilibrada e continuar gritando? Você vai proteger a tua emoção. Eu não preciso viver novamente. Essa pessoa não é a minha mãe que gritava. Não é, é outra situação. Então, isso é racionalizar. Por quê? Você tem que identificar a crença. Qual crença? A minha mãe gritava. Obviamente, interpretar isso, não é? A minha mãe gritava, era a minha mãe. Essa pessoa que grita agora não é a minha mãe. Eu não estou na mesma cena. Depois, tirar o sentimento, lidar com o sentimento de frustração. Peraí, essa pessoa está gritando porque é ela, não é eu, aquela criança que errava. Não, não é. Isso tudo é interior, tá, gente? E não criar expectativa. Se você sabe que a pessoa grita, para que você vai criar a expectativa de que ela vai ser uma florzinha delicada quando ela é um trator? Isso daqui também nos ajuda muito nos relacionamentos. Eu fico bobo como nós colocamos expectativa nas pessoas. A pessoa namora alguém que não tem diálogo, namora alguém que é bruto e casa e que é uma pessoa carinhosa e que conversa vários dias. Cai na real. Você já conhecia a pessoa, já sabia que é dela isso. Para de criar expectativa, que vai ficar trazendo de volta memórias e frustrações. Para. Isso é interior. E exteriormente, precisamos ficar atentos a lugares, pessoas e situações que podem desencadear estes nossos sentimentos, estas nossas emoções. A Neide Calvente, consagrada inclusive da comunidade Deus Proverá, está dizendo algo muito importante para nós. Ela está dizendo assim, ó, racionalizar para não sofrer. Isso é importantíssimo. No fundo, queremos perceber que nosso corpo está transformando e que podemos, primeiro, racionalizar. O que é racionalizar? Respondam aí para mim. Um minutinho. O que é racionalizar? Quero saber, quero ouvir o que é racionalizar. Respondam para o irmão, vamos lá. A Fabiana Corsini está dizendo assim, é algo incontrolável. Me sobe um negócio, eu já gritei, eu já surtei. Fabiana, vamos controlar isso daí. Nada é incontrolável. Nada é. Nada é. Nós podemos controlar sim. Precisamos descobrir os gatilhos, os mecanismos. Já sabemos que é algo que vem pelos nossos sentidos. Então não vamos ficar alimentando coisa ruim. Ó, aproxima, Danilo. Não vamos ficar alimentando coisa ruim e nem gente ruim. Entendeu o toque? Nem coisa ruim, nem gente ruim. Valeu. Já entendeu, né, gente? Não fica dando corda. Não fica entrando na tempestade dos outros. Combinado? Não permita as pessoas te colocarem no furacão delas. Isso é essencial. Bom, gente, racionalizar é colocar na verdade. Ponto. Já aprendeu. Colocar na verdade. Sentiu alguma coisa? Traz para a verdade. É verdade? É possível? Não é? Já aconteceu? Não aconteceu? Por que eu estou sofrendo? Ai, meu Deus, aquela pessoa fez isso comigo, o que eu faço? Aquela pessoa... Peraí, coloca na verdade. Aquela pessoa, ela é assim? É dela isso? Você vai esperar o quê? O que você vai ficar esperando? Que, gente? Mangueira da manga. Goiabeira da goiaba. E você quer que gente ruim dê o quê? Bondade? Caridade? Ah, gente, reza para a conversão dessa pessoa, reza para a tua conversão, para a tua saúde emocional e não fica esperando de limão, laranja. Pronto! Vamos simplificar a vida, porque a vida sim é incontrolável. Como assim, irmão? Não dá para você parar o tempo. Não dá para você parar a vida. A vida está passando e nós, infelizmente, fomos educados a, nos parabéns, dizer assim, ó, parabéns, mais um ano de vida. Mentira, menos um ano de vida. Não sou pessimista, estou querendo te colocar na verdade para você parar de ficar perdendo a sua vida com aquilo que não acrescenta. Viu? Aprende. Não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. Irmão, então por que a gente comemora? Nós comemoramos porque ainda estamos vivos
para viver mais um. Mas vive direito. Vive direito. A Patrícia Escaramelo. Gritar alivia. Claro que alivia. Sim, pode gritar. Mas não toda hora. Não o dia inteiro. Ninguém dá conta. A Rosângela Tint, que por sinal fantástica, entende muito desse tema. Saber separar o que é meu e o que é do outro. Gente, isso é formidável. Ótima dica nesta manhã. O que é meu? O que é sentimento meu? O que é emoção minha? O que é do outro? Sabe por quê? Tem pessoas que elas são desequilibradas e elas querem nos culpar pelo desequilíbrio delas, pelo erro delas. E tem gente que faz isso. A pessoa erra e ela consegue te fazer se sentir culpado pelo erro delas. Eu fico bobo. Tem pai e mãe, gente, o filho é um adicto, o filho é um dependente químico e ele consegue culpar os pais pelo vício dele. Claro, tem codependência, tem pai que tem parte sim da culpa. Mas peraí, será que é sempre assim? E aqueles maridão, gente, o cara é que eu tô com vontade de falar, mas não posso. Posso sim. Ele é um safado, é um descarado. Vive no adultério. A mulher descobre. E aí ele fala que a culpa é dela, que ela não é uma boa mulher, então ele teve que procurar fora. Cria vergonha na cara, desde quando, mesmo que a mulher não seja uma boa mulher, mesmo que ela seja falha, desde quando o erro de um justifica o pecado de outro. Não justifica. Não, daqui a pouco, um rouba, eu posso roubar. Um mente, eu posso mentir. Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Nós somos chamados a fazermos o certo. Nós precisamos fazer o certo. Nós não somos todo mundo. Nossas mães já ensinaram isso. Pecado de um não justifica o pecado de outro. E é verdade, você sabe disso. Não gostou? Desconecta aí e segue tua vida. Mas a verdade é a verdade. Precisamos colocar as coisas na verdade. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? Só que, gente, nós temos que sentir e falar antes de fazer. Né? Peraí, por que eu estou sentindo isso? Agora não. Hoje em dia, já sai fazendo, já sai realizando. O que é isso? Conheceu ontem, já está namorando hoje, já está casando, já está dormindo junto, já está levando para casa, já está pondo status de relacionamento. Vai plantar batata, vai lavar uma louça, vai cuidar de um quintal, vai ler um livro, vai fazer uma caridade, pelo amor de Deus. É preocupante. Não se põe na verdade, não racionaliza, não amadurece, não escuta gente boa, conselhos bons, não é? É por aí o caminho. Vocês estão me entendendo, não é? Bom, racionalizar, colocar na verdade para evitar uma coisinha. Eu não sei se você vai conseguir aí, Danilo, fazer um slide rápido. Assim, a louca da casa. Você já entendeu, quem é da comunidade já entendeu, que nós falamos muito disso, inspirados em Santa Teresa d'Ávila, que vai dizer que nós temos, olha aqui na minha mão, aqui dentro da nossa cabeça, uma coisa chamada louca da casa. E sabe o que é a louca da casa? Quando está desequilibrada? É a nossa criatividade desequilibrada. Quando a nossa criatividade se desequilibra, olha, ela cria cada coisa, ela inventa cada coisa, nós acreditamos nisso, alguns propagam isso e eu fico impressionado. Você pode perceber a quantidade que nós temos agora de fake news. Isso aí é o quê? É a louca da casa das pessoas. E cria, e inventa, e propaga como se fosse uma verdade. Uma verdade. Louca da casa. E tá cheio de gente com a louca da casa solta, desequilibrada. Meu Deus do céu! Nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho a louca da casa, você tem a louca da casa. É só cuidar dela. A criatividade, gente, ela é maravilhosa, é um dom de Deus. Desequilibrada, ela é, olha, a louca da casa. Posso fazer uma perguntinha? Posso. Pertinho de você, como anda
a sua louca da casa? Como anda? O que tem passado pela tua cabeça? E as mulheres, tomem cuidado, hein? Tomem cuidado, porque vocês são cheias de alimentar a louca da casa. A louca da casa. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora das Dores, de Fátima, das Cabeças, Nossa Senhora da Guia, da Luz, desatadora dos nós. E mulher, porque vocês mulheres, de fato, vocês têm um sentido a mais, e quando vocês abrem a boca, vocês acertam mesmo. Estou com vocês. Mas quando vocês colocam uma coisa na cabeça, e aí vocês começam a alimentar. O marido chega às 6, dá 6h15, Santa Vaquita. Já está com outra, já casou com outra, já foi embora com outra. Algumas dão até graças a Deus, né? Já foi, a outra não deu no chão. E aí ele chega, e naquele dia ele abraçou a mãe dele trocou o perfume, e ele chega, tá cheirando fêmea, vocês sabem que é. Precisamos tomar cuidado, precisamos cuidar disso, né? A louca da casa tem que ser equilibrada, tem que ser colocada no lugar, ela não é um problema. Por isso que é importante racionalizar. Bom, meus queridos, eu penso que nós falamos muita coisa hoje, entendemos que a emoção não é um problema, precisamos só sempre manter ela no justo meio para não se tornar uma doença. Como lidar com o medo? Primeiro, evitando os gatilhos, evitando alimentar os nossos sentidos de coisas ruins, de coisas negativas, porque isso vai gerar as emoções, evitando, obviamente, situações que vão nos fazer viver aquilo que já nos feriu, pedindo a Jesus que cure as nossas emoções feridas, e enfim, racionalizando, colocando na verdade. Nesse ponto, aquela oração da serenidade, que eu não lembro de cor agora, se alguém lembrar, coloca aí nos comentários, a oração da serenidade, ela é muito importante, né? Que vai dizer que o Senhor nos dê força para mudar aquilo que nós podemos e serenidade para aquilo que nós não conseguimos. Essa oração é fantástica e se eu fosse você, fazia essa oração. Senhor, me dê força para mudar o que pode, o que não pode, e dê serenidade para eu não ficar surtando aí, tentando a Deus, jogando tudo para o alto. Meus queridos, vocês têm alguma pergunta? Equipe, temos aí 5 minutinhos? Temos. Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer para o irmão? Que eu possa ajudá-los. Se eu não souber, eu dou alguma referência para vocês procurarem aí. Tem alguma pergunta, alguma dica, alguma correção também que vocês queiram fazer? Eu não sei tudo, pelo contrário, sei muito pouco e que eu possa ajudá-los aí. Tá bom? Pode enviar aí a sua pergunta, se tiver, sua partilha do que foi esse programa. E se vocês também querem fazer alguma indicação de um livro, de algum material, não é? Deixa eu ver aqui. Eu vou terminar com uma citação de Platão, mas vocês, enquanto isso, podem mandar para nós alguma indicação. Eu vou pedir que vocês da equipe tentem colocar num slide para mim a citação do Platão. Eu vou ler para vocês: o corpo humano é a carruagem, eu, o homem que a conduz. O pensamento, as rédeas, e os sentimentos, os cavalos. Uau, hein? Vocês precisam das minhas anotações aqui ou já conseguem encontrar aí? A equipe aqui é rápida. A Renata está perguntando assim: como racionalizar quando não aguento mais os gritos do Lu? Ô Rê, é o seguinte: primeiro você vai ter que racionalizar, trazendo para a verdade, se os gritos dele é consciente. É consciente que ele faz aquilo? Se for consciente, tentar o diálogo. Se não for consciente, você tem que entender que não depende dele, pelo que ele está passando, pelo que ele passou. Se você não pode mudá-lo, a dica que eu dou, com todo respeito e carinho, é tentar fazer desse momento uma situação que te atinja o menos possível.
Até colocar um fone no ouvido aí com uma música animada, ou alguma coisa, ou alguma atividade. Mas nós sabemos que o Lu tem passado por uma situação que não é voluntária. Então, esses gritos não é voluntário, então não depende dele, não é um erro dele, é uma condição que ele se encontra. Então, eu dou a dica aí de você ter mais paciência um pouquinho, tentar reelevar, ouvir o que os profissionais que têm acompanhado ele nessa nova fase, ele é um milagre, todos nós sabemos, todos rezamos por ele, né? Essa fase que ele está vivendo. Mas, em último caso, talvez você vai precisar de um foninho aí, de uma música animada, de uma meditação para trabalhar isso daí. Olha aqui, a Maria Ângela colocou a oração da serenidade, né? Ela está deixando um testemunho para nós aqui. São tantos comentários? Isso. Olha, o Zé e a Dani, excelente programa. Obrigado pelo carinho. A Cris, foi maravilhoso. Obrigado, Neide, eu que agradeço. A Carmen, o aprendizado, o estudo, ajuda muito. No grupo de mães, estamos estudando Santa Teresa de Ávila, que tem ajudado a louca da casa. Muito, muito, muito. A Fátima Moraes está dizendo, sabe as palavras, Deus te abençoe. Amém. A Suzy está dizendo para seguir a louca da casa não, para seguir a Ziza Fernandes, que ela fala sobre a louca da casa. O Fábio, meu amigo querido, muito querido, tenho pergunta, quando você vai vir para a Imaculada, em São João da Boa Vista? Que saudade, Fábio, de você, do Padre Adriano, desse povo que eu amo, aí da Imaculada. A Renata está dizendo, obrigada, irmão, gostei da ideia do fone. Isso mesmo, coloca o foninho, põe uma música, se possível uma música que dá para você dançar, e você vai perceber que o grito dele, que não é voluntário, vai te incomodar menos. Tá bom? Obrigado, eu que agradeço, Andresa. Saudade de você, filha. Nos vemos hoje, né? Hoje tem encontro aí com os consagrados intermediários. A Gabriela, gratidão. Mais alguma pergunta, queridos? Mais alguma coisa? Conseguimos aí? Se vocês viram que é muita coisa, né? E nós precisamos ir colocando as pedrinhas para ir construindo esse alicerce sólido para o nosso equilíbrio. Gabriela Machado está dizendo, obrigado, fundador, por ser presença de Deus. Eu que agradeço, filha. A Soraya está dizendo, quanta sabedoria. Ficaria o dia todo te ouvindo. Você nos dá tanta força. Soraya, você é uma querida do meu coração e foi presença de Deus também. Você e a Valentina na minha vida na última semana, né? Acho que precisa ouvir tudo isso. Gratidão pelas suas palavras. Obrigado, obrigada. Renata, eu que agradeço. Deus te ilumine, você, tua família, tua vocação. Todos vocês. Bom, então, olha aqui do lado, pessoal, esta frase do Platão, que é muito importante e ela resume tudo que o irmão falou nesta manhã. Olha lá. O corpo humano é a carruagem. Os pensamentos são as rédeas. E os sentimentos são os cavalos. Uau! O que você achou dessa frase? Vamos lá. O corpo humano é a carruagem. Os pensamentos são as rédeas. E os sentimentos são os cavalos. Ou seja, o corpo humano é a carruagem, não é? Os pensamentos, as rédeas. Certo? Que segura. E os cavalos, os sentimentos. Dependendo do que você sentir, tem que frear, E o pensamento é a racionalização. Tem que frear, tá? Tem que pôr no lugar. Nada de ir vivendo aí de qualquer jeito. A Renata Martins está dizendo, obrigado, irmão, por compartilhar de seus conhecimentos. Você é uma bênção. Você que é, Renata. Amém. A Débora, obrigado, fundador. Filha, eu que agradeço a tua oferta de vida. A Maria Aparecida, obrigado, além das palavras. Eu que agradeço. A Ana Cláudia, são os que nos guiam, eu que ilumino. A Maria Ângela, sempre analogia com os animais. Amo isso. Eu também. E Platão, todos nós sabemos, é um grande, não só filósofo, mas um grande construtor aí de uma sociedade ideal com a sua filosofia, com o seu olhar, não é? Para o mundo. Tanto tempo e seus ensinamentos de tanto tempo e tão atuais. Meus queridos, penso que chegamos ao final do programa. Que bom estarmos em tantos, né? Acompanhando nesta hora da manhã. Continue aqui com a programação da fanpage da Obra Deus que Proverá. Não se esqueça de ajudar esta comunidade que precisa muito da generosidade do seu coração. Esta obra é de Deus e também conta com as nossas mãos, com o nosso coração, com o nosso carinho, com o nosso amor. Semana que vem, na sexta-feira, às 10 horas da manhã,
nós teremos mais um programa aqui juntinho de você, O Amor Vence Tudo. E é claro, nós vamos terminar este programa de hoje juntinho da Virgem Maria e depois nós vamos colocar para vocês uma música especial da banda Vida Reluz. Estou olhando aqui, eu tenho... Agora a equipe colocou aqui nos meus pés uma tela que eu consigo ver ao vivo o que está acontecendo. Está chique essa equipe. A música Confia em Mim, da banda Vida Reluz, que diz: não tenha medo, pois eu estou aqui. Essa música é especialmente para você que está acompanhando o programa. Não saia daí, escute essa canção, anote, cante ela hoje o dia todo. Cantar é rezar 2 vezes. Mesmo que você seja desafinado, fica tranquilo, viu? Jesus tem uma misericórdia tremenda conosco. Vamos consagrar a Virgem Maria esta sexta-feira, este dia, a tua vida. Eu quero rezar por todos vocês que estão acompanhando o programa, de tantos lugares, tantos cantinhos, e eu tenho certeza que vão lidar com o medo de outra maneira e que vão tomar muito cuidado com a louca da casa. Peço à Virgem Maria, aqui pertinho dela, que olhe por cada um de nós, que olhe por você. Ó Virgem Imaculada, Nossa Senhora do Sim, olhai por todas as famílias que nos acompanham neste momento. Olhai por nossas vidas, nossa história, nossas famílias. Por todos aqueles que estão sofrendo pelo pânico, com crises de ansiedade, pela depressão, pelo medo que paralisa, por aqueles que estão até mesmo com dificuldade de crer, de acreditar no teu Filho, de acreditar na providência de Deus, na vontade de Deus, que não nos decepciona. Olha por nós, querida Mãe. Visita cada um destes que acompanham este programa neste momento e intercede por nós. Derrama sobre nós as tuas bênçãos e nos cubra com o teu manto, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sim, rogai por nós. E nós continuamos aqui nessa programação toda especial. Agora, ao meio-dia, eu, o Padre Rogério e outros missionários rezaremos com você o terço da Divina Providência. Espero você. Um abraço bem forte, cheio do amor de Deus e até muito breve. Paz e unidade. Tchau, tchau. Que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontra.